Você já deve ter ouvido falar desses sites que coletam seu DNA, você manda seu DNA para eles, você raspa, né, o fundo da sua boca e manda para o serviço, e eles fazem uma análise do seu DNA para identificar, entre outras coisas, tá, sua ascendência, você saber de que raça você é, de que povo você veio, de que grupo étnico e tal, de que região do mundo. E também, em alguns casos, onde a legislação do país permite, também questões relacionadas à doença. Se seu DNA indica que se você tem uma propensão maior a desenvolver certas doenças também. E dependendo da legislação do país, alguns não permitem, eles também te dão um panorama genético da sua propensão a certas doenças, né? Nossa, gente, foi uma febre. Um monte de gente fez publi deles. Não, né? eles contactaram a gente para fazer publi, a gente negou. Várias vezes a gente falou, negou. não queremos fazer publi disso. Esse eu desviei dessa bala. Um desses principais sites, se não o maior do mundo, é um que chama 23andMe, 23eu, que é um site que, de fato, você manda seu DNA para eles te mandam o kit para sua casa, você raspa o fundo da sua boca assim, alguma coisa de saliva, você manda para lá e eles fazem um monte de coisa com seu DNA, mapeiam coisa do tipo e te mandam o resultado. Mas a informação fica com eles, entendeu? E tem um banco de dados deles. E esse é um site que é um serviço que tem mais de 14 milhões de usuários, tá? 14 milhões de pessoas compartilharam seus DNA, suas informações genéticas com esse site, tá? E esse site faz outras coisas também. Você pode optar para entrar no serviço chamado de parentes de DNA, ou DNA Relatives, que aí todo mundo que optou por esse serviço, ele acha gente que tem o DNA parecido que tá na lista. Assim, dentre a galera que fez, que mandou, ele meio que linka as pessoas. Eu não sei como funciona a interface deles, mas tipo, esse cara aqui pode ser seu primo por conta do DNA, isso aqui, ele te linka com outras pessoas. Acontece que teve um vazamento desse site. Primeiro, apareceu no 4chan uma galera informando que estava vendendo as informações das contas do 23andMe de milhares ou milhões de pessoas que eles tinham baixado um banco de dados e oferecendo para vender esses dados para alguém. Aparentemente, isso não é verdade, tá? Porque a galera foi analisar parte dos dados que eles colocaram lá de amostra para mostrar que eles tinham as coisas, e eles colocaram os dados, assim, de bilionários, tipo, do Elon Musk, do Zuckerberg, pessoas que não mandariam o DNA deles pro 23andMe. Eles podem, basicamente, fechar um laboratório para fazer a análise genética deles. Com certeza eles fizeram isso, não só um exame básico de DNA, eles devem ter mapeado todo o genoma deles. Então, isso provavelmente não é correto. Mas isso gerou um alerta em muita gente, porque é um vazamento de dados de DNA, a gente vai falar já por que isso é complicado, mas também porque esse vazamento, o cara se focou no fato de que tem informação de várias pessoas de ascendência judia. Por que ele decidiu focar nesse aspecto? É complicado, mas parece que é falso, tá? Todo mundo que deu uma olhada nesses dados do 4chan parece que é falso, mas acontece que no blog deles, o pessoal do 23andMe confirmou um vazamento. Um vazamento que pode ter acontecido pelo que eles chamam de credential snuffing, que é a pessoa pega o mesmo username e senha para todo o serviço que ela usa na internet. Aí um desses serviços é hackeado e a informação vaza. Aí os hackers vão lá, pegam o usuário e senha e joga em todos os serviços da internet para ver se algum entra. Testa tudo. Aí, aparentemente, de algumas pessoas do 23andMe, eles conseguiram acessar o perfil dessas pessoas e extrair os dados de lá. Mas tem um porém. Como tem essa coisa do DNA Relatives, que te conecta com outras pessoas... Os parentes pelo DNA. Que seria seus parentes, outras pessoas que estão no banco de dados também, que tem um DNA parecido com o seu, né? Quando entram na sua conta, a galera acessa essa galera que tem ligação com você. Então, mesmo que você não tenha perdido a sua senha, você está vulnerável. Exato, eles podem mapear a informação de todo mundo que está relacionado. E por que isso é muito sério? E por que hoje eu agradeço da gente não ter feito propaganda para esse tipo de serviço? Na época que a gente fez propaganda, a nossa preocupação é que a gente negou fazer propaganda, a nossa preocupação não era com a segurança, era mais porque eu fui ler e eu vi que tudo que esses sites informam para você, você é 10% espanhol, 13% irlandês, 45% nigeriano, sei lá. Tudo isso é de uma estimativa que o próprio serviço tem que gerar, tá? Não é correto, não é específico, seu DNA não diz isso. Eles cruzam com o banco de dados deles e criam uma estimativa. Eu li até um caso de um jornalista que estava investigando esse tipo de coisa e o DNA dele, tipo assim, o resultado do DNA dele mudou com o tempo.
Porque quanto mais gente vai sendo testada, a estatística muda. Eles vão óbvio. mudando. E aí, não só, mas tem todo o sistema de cálculos deles. Eles têm que gerar um algoritmo, uma equação, uma estatística para fazer o treco. E aí ele era 2% espanhol, depois ele deixou de ser espanhol. Falou que a visão de mundo dele, né? Ele ficou, oi, eu tenho ascendência. Não tenho mais. A visão dele de mundo mudou de uma época para outra. E aí a gente não decidiu fazer, porque obviamente o resultado não é... A gente decidiu não fazer, né? E aí a gente decidiu não fazer porque o resultado não é objetivo. Mas agora com essa coisa de vazamento de dados, isso é um treco extremamente sério, porque é informação genética da pessoa, incluindo informação em relação a doenças. A propensão para desenvolver doenças. Isso é uma coisa muito séria, porque seguradoras, obviamente, têm todo o incentivo de tentar colocar a mão nessas informações, porque isso pode significar que elas vão ganhar mais dinheiro. Seguradora de saúde, de vida, né? E aí isso pode criar um problema para as pessoas, para você, né? Em geral, para conseguir coisas na sua vida. Tipo, você está tentando conseguir um seguro de vida, mas vazou a informação de um site desse, né? Mesmo que seu nome não esteja lá, né? Mas seu parente fez. Seu parente fez. A seguradora está montando esse banco de dados para tentar identificar todo mundo que é potencialmente um risco. Aí ela vê lá, beleza, você quer o seguro de vida, mas estou vendo aqui que você está relacionado a outras 2 pessoas que tem esse gene aqui que aumenta a chance de ter essa doença cardíaca depois de 45 anos. Quer dizer que você pode ter também. Então vai a seguradora e te nega, ou senão... Aumenta o preço. Aumenta o preço. Claro que ela não pode aumentar de forma arbitrária, mas ela inventa lá uma bobagem, enfia um treco na estatística aí pra gente ter a possibilidade legal de aumentar o preço do seguro desse cara para até desencorajar a contratação. E você não sabe por que você não conseguiu fazer seguro de vida. Essas coisas também, principalmente para países que não protegem... As informações, os dados, né? Que não protege esse tipo de coisa, pode ser até um jeito de empresas que vendem plano de saúde te negarem um plano de saúde, né? Você vai contratar um plano de saúde aí, ela vai olhar, não, você está relacionado aqui a 3 pessoas que desenvolveram essa doença. Então, a sua propensão, provavelmente, para desenvolver essa doença pode ser maior. Você pode não ter o gene ali ou ter as condições que fizeram com que elas desenvolvessem essa doença. Mas você está relacionado, você é um risco. Então pode ser um motivo para eles negarem o seu serviço, pode ser um motivo para eles negarem para você o serviço, ou pode ser um motivo para eles simplesmente aumentarem o preço para você. Então a gente pode passar a viver num mundo... Abre muita questão ética aí, muita questão ética. Tipo aquele filme Gattaca, né, que é todo mundo... Tem um filme de né, registro genético. E é engraçado, e as pessoas estão mandando voluntariamente a informação deles para esses sites. Eles vão ficar na mão de uma empresa privada. Estão pagando para mandar as informações, porque é caro o negócio. Você vai pagar para fazer o teste. Então fica assim, o dia que tiver um vazamento em massa, assumindo que isso que aconteceu aqui com o 23andMe não foi em massa, foi menor, ainda assim, um vazamento grave. De novo, mesmo que seus dados não estejam lá, você pode ser ligado a outras pessoas que estão. Pode ter uma pessoa que a senha vazou e ela tá ligada para esse esquema aí de DNA relatives com outra pessoa, mas o seguro, por exemplo, consegue estabelecer que aquela pessoa é prima de outra, que é uma parente sua. E ela começa a montar, entendeu? Eles começam a montar esses bancos de dados com essas constelações genéticas de ligação da galera. E a gente tá falando de empresa que às vezes não é uma corporação nacional, né? São empresas que têm ligações internacionais e tudo mais, e banco de dados. Porque no Brasil você tem algumas leis que protegem a informação. Mas assim, se vazar... Qual que é o problema? Legislação muda, empresas tendem a não respeitar a legislação, muitas vezes, e também tem um esquema de até os termos de uso da empresa poderem mudar, porque empresas são compradas e vendidas. É uma coisa extremamente séria esse negócio de você mandar o seu DNA para empresas analisarem. Eu sei que parece legal, eu descobri aqui quais são as minhas raízes e coisas do tipo. Todo mundo, né, quer ter uma... É legal você acompanhar a sua história e tal, e ter uma curiosidade. Eu morro de curiosidade de saber, mas a gente nunca fez. O negócio seus dados, quando você mandou, estão num banco de dados aí e provavelmente nunca vão ser apagados. Eu vi que até alguém analisou como que você faz para poder pedir para a 23andMe apagar seus dados. Por questões legais, eles não apagam. Não apagam? Porque pode ter um problema legal deles mais pra frente que eles podem ser requisitados a dar esse DNA. Teve até um caso específico que o governo americano, se eu não me engano, pediu DNA pro 23andMe para investigar um caso.
Então, tipo assim, acho que nem por questões ilegais eles podem. Eles podem apagar parte do dado, mas não completamente. Uma coisa assim. Então, galera, tem esse site 23andMe, Ancestry.com, né, que é o outro também que, se eu não me engano, faz isso. Tem vários sites grandes. Não mandem o seu DNA para sites privados. Se você quiser fazer um exame de DNA no contexto médico, tá? Vai num laboratório. É caro. Vai ser muito caro, tá? Porque esses serviços são tipo assim, para geral usando. Vai num laboratório e faz um que funcione sob sigilo médico, entendeu? Mas se você tiver alguma suspeita de saúde, né? Se tiver histórico de doença degenerativa na família, aí faz sentido também, né? Porque esse que é o problema. Uma vez que uma informação sobre uma doença, uma potencialidade da doença genética caiu na sua mão, né? Que você fez, ela pode cair na mão de outros também, incluindo seguradoras. Então, isso pode gerar uma série de problemas para você no futuro, potencialmente, tá? E, de fato, se você pensar do ponto de vista estritamente financeiro para essas seguradoras, eles têm todo o incentivo de tentar coletar essa informação, porque quando você faz um seguro, você está fazendo uma aposta com a seguradora, tipo um seguro de vida. Você está apostando com a seguradora que você vai morrer, e ela está apostando que não. Porque você não morrendo agora, ela não tem que te pagar. Só uma aposta que você quer perder, basicamente. Mas você está apostando. Mesma coisa com plano de saúde. Você está apostando com a empresa que você não vai precisar de tratamento de saúde. Eles fazem todos os cálculos para a pessoa pagando esse valor para a gente vai sair no azul, porque ela vai usar menos do que ela está pagando do serviço. Ou, coletivamente, as pessoas que estão todas agregadas no serviço. Então, assim, se você é o dono de uma empresa dessa, você obviamente tem todo o incentivo de coletar essa informação para poder começar a excluir do seu serviço ou aumentar os preços para quem tem predisposição genética a doenças que podem te custar mais, quem tem vários parentes que vivem muito abaixo da média da expectativa de vida da população, né? Pessoas que desenvolvem doenças mais cedo e coisa do tipo. Porque aí você evita de ter que comprometer o dinheiro da sua empresa com pessoas que eventualmente vão custar para você. Então é isso, galera. Só queria deixar esse aviso. Teve esse vazamento. Procure saber sobre essa informação e, por favor, parem de mandar o seu DNA para empresas.